bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não dizer, uma boa madrugada para você que nos acompanha hoje na nossa primeira aula de Direito Constitucional aqui no canal Elias Cruz. Pessoal, peço que vocês não deixem de clicar aí no botãozinho da inscrição. Se vocês gostarem da aula, vocês fiquem à vontade para clicar também no joinha aí, tá certo? E sem delongas, pessoal, já começamos a nossa aula de Direito Constitucional. Pessoal, esse curso não será um curso regular. Você não vai ver aqui um curso de Direito Constitucional de uma faculdade, mas sim uma forma preparatória para os concursos públicos. Então, principalmente os da área fiscal, dos tribunais, a gente não pode querer estudar Direito Constitucional sem ter uma Constituição. Então, você entra aí no site do Planalto, baixa aí a Constituição, imprima ela ou compre uma. Lembrando que você tem que utilizar uma Constituição mais atualizada possível, com a última emenda constitucional, para que a gente não tenha o nosso estudo desatualizado. Porque, pessoal, as bancas de concurso trabalham muito assim. Algumas chegam a colocar logo na letra A, são daquela, digamos assim, daquela norma, daquela emenda constitucional, né, daquele normativo que acabou de ser revogado pela mutação constitucional. Então, a gente tem que estar atento. Então, por isso, o professor Elias teve esse cuidado de trazer para vocês apenas questões de 2018. Seja na parte de AFO, seja na parte de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, de Direito Tributário e assim por diante, as outras disciplinas que vamos trabalhar aqui. Vamos à nossa primeira questão de 2018. Então, tá aí, ó. Como vocês podem ver, foi um concurso para o auditor fiscal, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, já aplicado agora em 2018. Então, olha o texto aí na tela de vocês. Pedro e Antônio travaram intenso debate a respeito dos princípios fundamentais encampados pela Constituição de 1988, dentre os quais a forma de Estado adotada. Após intensas reflexões a esse respeito, chegaram à única conclusão constitucionalmente correta, a de que a forma de Estado prevista na Constituição é federativa, republicana e assim por diante. Não é pretensão nossa esgotar o assunto aqui. Então vocês vão precisar sim, né, de bons livros. A gente orienta, né, se vocês quiserem, a gente até recomenda algumas obras de direito constitucional. É muito importante, tá certo, pessoal? Porque o seu, digamos assim, o seu concorrente, ele não vai estar estudando pelo aquele resumozinho de PDF, não. Tá? Vocês tenham certeza disso. Então, pessoal, por isso a gente chama a atenção de vocês que a gente precisa, sim, de bons livros, bons materiais para a gente poder trabalhar essa disciplina. Mas aí eu trouxe para vocês o que? Logo o nosso artigo 1º da Constituição, tá certo? Então, vamos a ele agora. Então tá aí, ó. A República Federativa do Brasil. Opa, peraí. Veja logo no artigo 1º. Então a gente já tem que começar a destacar, né, esse artigo aí primeiro, porque ele é importantíssimo, tá? Lembrando, pessoal, que tanto o artigo 1º, do 1º ao 5º, é onde a gente encontra os nossos princípios fundamentais, né? Tanto o 1º como do 1º ao 5º são exatamente o que? A parte fundamental da nossa Constituição. Então, pessoal, olha, fica atento, porque dificilmente você vai fazer um concurso público que cobre direito constitucional que não seja cobrado algum desses incisos aí, ou desses artigos do 1º ao 5º, tá certo? Então, por isso vale a pena dar uma boa lida. A gente tem alguns macetes aqui para que vocês possam estudar da melhor maneira possível, né? São um processo mnemônico que a gente traz também para vocês, e a gente tenta macetear o máximo possível para que vocês possam fazer, digamos assim, uma boa prova. E não sejam enrolados, né, por aquelas pegadinhas, eles trocam ali uma palavra, um termo. Então a gente vai destacando aqui os pontos onde a gente costuma mudar, tá certo? Então, veja, a República. Pessoal, logo a República, né, a res pública, coisa do povo. Né, coisa do povo. Então veja que cada palavrinha, pessoal, devidamente calibrada, tá certo? Não foi colocada só para enfeitar o texto, para ficar bonito. Não, cada palavrinha tem seu peso, tem um porquê. Então veja aí, quando a gente fala de república, bem, república, forma de governo. A forma de governo, ela pode ser
dividida a república e a monarquia. Lembrando, né, pessoal, que nós tivemos aqui no nosso país, exatamente no ano de 1993, um plebiscito que foi exatamente colocada a consulta ao nosso povo, né, o povo brasileiro, se queriam retornar à monarquia ou continuar a república. E o povo escolheu. Bem, agora a gente vai à parte federativa. A parte federativa, pessoal, a gente reporta ao conceito de forma de Estado. Quando a gente tem um Estado, ele pode ser dividido em Estado unitário e Estado composto. O Estado unitário é quando todas aquelas decisões são tomadas por apenas um centro. Então, as decisões regionais, nacionais e até locais são tomadas por um grande centro, tá certo? Mas, neste caso, a federação, ela é uma das espécies que estão contidas lá na forma já composta. Ela pode ser dividida em federação e confederação. Então, quando a gente fala de federação, a federação é formada por estados membros, né? Assim como a gente tem o nosso corpo, né, formado por membros, veja que não tem como a gente dividir, separar esses membros, ou seja, porque através desses membros a gente forma um corpo como um todo. Da mesma forma, os nossos entes no nosso país, ou seja, temos os estados, né, que eles vão formar, são estados membros que vão formar um todo que é a nossa União, e é ela que detém a soberania. Os outros centros até têm, existe a descentralização política, administrativa, eles vão instituir os impostos, arrecadar, vão administrar os recursos, vão arrecadar receitas, vão executar a despesa. Soberania como um todo é só a nossa União que a detém. Já o que não acontece quando a gente fala de uma confederação. A confederação é formada pelos estados partes, né? Porque eles detêm a sua soberania, eles guardam para si essa soberania. Então eles poderão sim discordar, né? Não concordar com as decisões tomadas por aquele bloco, simplesmente, né, se afastar, recusar participar. Isso pode ser feito sim. Tá certo? Então, essa, digamos assim, é a principal diferenciação entre esses estados da federação e a confederação. O nosso país, como o próprio artigo 1º já coloca aí, temos o que? Uma federação. Veja, República Federativa do Brasil, formada pela União. Veja que esse U aí é um U minúsculo, tá vendo? Ele não é um substantivo próprio. A gente não está falando dessa união soberana, Estado soberano, não. É de uma união, de reunião mesmo. Então tá aí, ó. A união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então só faltou trazer para vocês aí a parte do sistema de governo. Então quando a gente fala do sistema de governo, também naquele plebiscito de 1993, também tivemos essa possibilidade, né, de escolher entre o presidencialismo ou o parlamentarismo. E o nosso povo entendeu que deveria se continuar o presidencialismo. Na verdade, o que foi escolhido ali naquele momento foi o quê? Foi exatamente como vocês podem ver aí na tela. A nossa forma de governo e o nosso sistema de governo. Mais uma vez, forma de governo, república e monarquia, sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. Então, pessoal, vamos retornar à questão para a gente poder agora resolver. Então, tá aí. Pedro e Antônio travaram intenso debate. Então, vamos lá. Quando ele fala a forma de Estado, lembra a forma de Estado? Então, forma de Estado, federação. Então, o que não tiver federação aí, federativa, forma federativa, já está errado. A gente pode já ir riscando. Então, vamos lá. Letra A, federativa. Opa, vamos permanecer com ela aí. A letra A, forma federativa. Vamos à letra B, republicana. Veja, republicana não é forma de Estado. Lembra que a gente falou aqui? Então, a gente corta aí a letra B. Então, B não pode ser. Vamos a C. Federativa. Opa, mais uma e vamos guardar essa aí.
federativa. Forma de Estado federativa pode ser, mas lá no finalzinho ele fala dos territórios. Então, quando fala dos territórios, então, mais uma vez, pessoal, lembra que o artigo 1º fala pela união absoluta dos estados, Distrito Federal e dos municípios. D, presidencial. Mais uma vez, vamos riscar aí porque não é forma federativa. E a letra E também está aí, ó. Forma federativa caracterizada pela união dissolúvel. Pessoal, a forma é indissolúvel. A gente não pode simplesmente o Estado querer se separar. A gente teve também, eu me recordo, eu residia na época lá no Rio Grande do Sul, quando se falava daquele movimento separatista, integrantes daquela região sul do Brasil entendiam, né? Olha, acho que a gente deve se separar do resto do país. Então teve um auge daquele movimento ali que eles gostariam de separar. Claro, não eram todos, mas naquela época muito foi falado sobre isso. Bem, pessoal, veja que aí é a união indissolúvel. Então a gente não pode simplesmente o Estado do Pará querer, olha, vamos agora parar do Brasil, vamos formar um outro país aqui, ou o pessoal do Amazonas, ou mesmo o pessoal lá do Sudeste, olha, já temos uma economia bastante desenvolvida, não precisamos do resto do país. Não pode, tá, pessoal? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, a gente não pode ter essa diferenciação aí, tá certo? Então é indissolúvel essa união da nossa federação. Por isso que ela é composta de estados membros, né? Já pensou? Simplesmente a nossa perna querer, vou separar do resto do corpo, vou sair andando por aí. Não pode, não é isso? Então vamos lá. E por fim, pessoal, a letra E, como eu falei para vocês, é caracterizada pela união dissolúvel, então está errado. Então, só sobrou mesmo, vamos voltar lá na letra A, que é o gabarito da nossa questão. Então tá aí para vocês, ó. A forma federativa caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então responde, está exatamente como está disposto o nosso artigo 1º da Constituição Federal, tá? Pessoal, para a gente treinar mais um pouquinho, a gente conseguiu mais uma questão sobre esse assunto. Foi uma questão lá da Controladoria Geral do Município de João Pessoa, né? Também a prova aplicada em 2018. Então tá aí para vocês, ó. Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 88, julguem os itens a seguir. A soberania. Opa, peraí. O artigo 1º, ele termina falando sobre os fundamentos. E depois vem lá 5 fundamentos. Não é isso? São 5 fundamentos. É a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Esses são os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Professor, tem um macete, o senhor falou aí, o senhor não leu, né? Como é que o senhor decora isso tudo? É muito fácil, pessoal. A gente, através de um processo mnemônico, a gente vai decorando, né? Para isso a gente traz esse macete. É o famoso Soci Diva Plu. Soci Diva Plu. Então você vai dormir hoje pensando Soci Diva Plu. Então vamos lá. O que significa esse Soci Diva Plu? Então tá lá no próprio artigo 1º da Constituição. Tá ali, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então tá aí o nosso famoso Soci Diva Plu. É isso aí, ó. São as iniciais da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, como vocês podem visualizar aí, tá aí, ó, o Soci Diva Plu é exatamente as primeiras letras, né, as primeiras sílabas desses fundamentos, tá? Pessoal, e eu gostaria de destacar, então guarde isso, porque as provas vocês vão ver aí em seguida, eles costumam muito misturar o que são os fundamentos do artigo 1º, quais são os objetivos lá do artigo 3º, quais são os princípios internacionais lá do artigo 4º e assim por diante. Então eles misturam isso tudo e muitas das vezes você acaba, se você não fizer um bom trabalho para assimilar isso, você acaba mesmo, digamos assim,
errando, né, em uma questão boba, né? Se você tiver um bom macete ali, você vai conseguir decorar. Então tá aí, ó. Esse é o primeiro, sócio de Vaplu, não é isso? Então tá aí, o que é o sócio de Vaplu? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos agora à nossa questão. Então tá ali, questão número 2. Acerca dos princípios fundamentais e objetivos da Constituição de 88, julgo os itens a seguir. A soberania, que é o do sócio de Vaplu, consiste em um poder político supremo e independente. É um dos fundamentos. Perfeito. É como está disposto lá no artigo 1º da nossa Constituição Federal. E ele fala aí, ó, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, correta a questão, tá certo? Vamos à próxima questão, número 3. Agora a questão, ela foi elaborada também pelo CESP, lá para o concurso da Controladoria Geral do município de João Pessoa, né, a capital da Paraíba. Também realizado em 2018. Lembrando, né, pessoal, já falamos aqui, só teremos questões de 2018 nessas nossas aulas. Vamos lá. Considerando o modelo constitucional de repartição das competências e dos bens dos entes federados, julguem os próximos itens a respeito da organização do Estado. No âmbito da organização político-administrativa do Estado, apenas a União, os Estados e o Distrito Federal são considerados entes autônomos. Os nossos estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão elaborar suas leis, eles vão instituir seus impostos, seus tributos, vão arrecadar os recursos, vão executar a despesa, vão eleger os seus governantes, né, os nossos vereadores, o nosso prefeito. Então, pessoal, existe sim também dos nossos municípios a autonomia. Eles não detêm soberania. Soberania apenas a União como um todo. A União formada desses nossos entes, os Estados membros. Isso vai ser a União soberana. Vai ter essa soberania, a nossa União. Aí sim, quando a gente fala nessa União, essa entidade, esse ente soberano, aí a gente está falando sim de um substantivo próprio. Nesse sentido aí, então, a nossa questão está errada, exatamente pela falta dos nossos municípios, já que ele fala apenas. Então, quando a gente fala apenas, somente, muito cuidado quando ele utiliza esses termos, tá certo? Então, vamos a mais uma questão. A questão 4. A afirmação de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, nos termos da Constituição Federal, retrata o princípio fundamental da República Federativa do Brasil, denominado princípio. Pessoal, muito cuidado com esse princípio, tá certo? Já saiu o gabarito definitivo desse concurso do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ele traz, né, como resposta a essa questão, letra C, representativo, tá certo? A gente já vai ver em seguida que esse mesmo assunto, esse mesmo conteúdo foi cobrado em outra prova, né, de uma forma um pouquinho diferente, mas que trouxe um gabarito diverso desse, tá certo? Quando chegar lá na próxima questão eu falo para vocês. Mas deixa eu apresentar ainda para vocês aí o que eu ainda não trouxe, o nosso parágrafo único do artigo 1º. Então tá aí na tela de vocês, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Pessoal, quando a gente fala desse assunto, a gente tem que parar um pouquinho, né? Para a gente falar que, nesse sentido, quando ele coloca desta forma, ele fala um pouquinho sobre essa parte representativa, e a gente não tem como deixar de falar também da nossa democracia, né, do nosso sistema político, os tipos de democracia. Então, quando a gente fala dos tipos de democracia, temos a democracia direta, a democracia indireta e a semidireta. No nosso país,
né? A nossa democracia é direta? Não, não é direta, é semi-direta. Por quê? Porque em alguns momentos nós exerceremos o poder, nós, o povo, exerceremos o poder diretamente, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular. Então, dessa forma, o povo exerce diretamente o seu poder. Lembrando que o titular do poder é o povo, né? A gente vai ter um momento aqui no nosso curso, a gente vai ter uma aula sobre teoria do poder constituinte, a gente vai falar do poder constituinte originário, derivado, vamos falar da eficácia das leis, vamos falar ainda da classificação das constituições. Nesta primeira aula não vamos falar nisso, até porque o tempo da gente é pouco e até agora, este mês, tivemos poucas questões, tivemos uma ou duas questões de classificação de constituições. Então, quem sabe mais na frente a gente vai ter mais questões, a gente vai poder trazer uma aula sobre a classificação das constituições, teoria do poder constituinte originário, derivado, a gente vai falar do reformador e assim por diante, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar sobre controle de constitucionalidade, vamos falar sobre o artigo 5º, a gente vai falar lá, não de todo o artigo 5º, mas dos incisos que mais caem em provas, é verdade, e a gente vai poder, digamos assim, fazer um bom trabalho de revisão aqui com vocês, tá certo? Pessoal, então, voltando aqui ao texto, olha o que ele fala. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então, temos aí os nossos vereadores, os nossos deputados. Por isso, pessoal, nos cursos presenciais que a gente ministra, eu sempre falo, olha, a importância dos nossos vereadores, a importância dos nossos deputados. Mas também, pessoal, não podemos abrir mão digamos assim, de explorar mesmo, né, a competência dos nossos vereadores na função de fiscalizar os gastos públicos, na aplicação de recursos públicos no município, tá certo? Então, voltamos aqui ao nosso parágrafo único. Então, veja, todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Quando a gente fala diretamente, quando o texto fala diretamente, ele está falando, se reportando exatamente o que é o plebiscito, referendo e iniciativa popular, nos termos desta Constituição. Então, pessoal, vamos à nossa última questão. A nossa quarta questão, desculpe. A nossa quarta questão, que ela fala o seguinte: a afirmação de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos nos termos da Constituição, retrata o princípio fundamental da República Federativa do Brasil, denominado representativo letra C. Né? Veja que já saiu, inclusive, o gabarito oficial dessa prova, traz a letra C como resposta, tá certo? Aí agora, pessoal, vamos lá a última questão dessa vez, sim, né? A nossa questão 5. E olha o que diz. À luz do disposto na Constituição Federal, veja que essa foi uma outra prova, agora é uma prova da Controladoria Geral do município de João Pessoa, tá? Também foi feito pelo CESP. Julga os itens a seguir acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais. Olha o que ele coloca. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Está errado, né, pessoal? Falamos aí sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, é claro que o povo também vai exercer diretamente este poder. Então, está errada a questão número 5. E agora sim, finalmente, a questão 6, é a nossa última questão desta primeira aula. Fala o seguinte: acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 88, julga os itens a seguir. Conforme o princípio democrático, olha o que ele está falando, democrático, não representativo, olha só, princípio democrático, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos, tá? Pessoal, até o presente momento não saiu ainda o gabarito oficial, só o gabarito preliminar. No gabarito preliminar, essa questão está como certa. Então, algumas pessoas já disponibilizaram os recursos. O princípio que fala sobre o parágrafo 1 do artigo 1º é o princípio representativo e não democrático. Bem, pessoal, o que a gente tinha para tratar nesta primeira aula
a gente colocou aí para vocês. É verdade que a gente não abordou tudo, mas digamos assim, o principal desse nosso primeiro artigo da Constituição, esse parágrafo único, a gente pôde trazer para vocês, né? Lembrando que a gente sempre orienta, né, que vocês também busquem outras literaturas, busquem livros preparatórios para concurso, tá? A gente também não orienta que vocês peguem livros de doutrinadores, embora tenhamos vários doutrinadores que têm uma obra muito interessante, mas há uma pequena, às vezes, divergência de entendimentos entre uma banca e outra. Então, os livros preparatórios para concurso, eles estão muito mais direcionados ao entendimento dessas bancas, do que a senhora vai encontrar lá no dia da prova. Então, é mais interessante, porque às vezes você até estudou por um livro de um doutrinador, o senhor estudou por aquilo ali, chega na prova, é perguntado exatamente aquilo ali, e aí o senhor responde de acordo com o doutrinador e a banca coloca errado. Solicitamos vocês, né, que aqueles que gostaram da aula, não deixem de dar o joinha aí. Aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam. Por quê? Porque a gente vai disponibilizar outras aulas ainda. Vem aí o artigo 2º, vem o artigo 3º, né, vem aí o artigo 5º, famoso artigo 5º, né, como diz até o famigerado artigo 5º, e a gente vai poder disponibilizar esse conteúdo para vocês, tá certo? A gente vai tentar ao máximo manter uma regularidade dessas aulas, mas como já falamos para vocês, a gente depende dessas questões de 2018 para a gente poder trabalhar. Então, enquanto a gente não está trabalhando de repente com direito constitucional, a gente trabalha com administrativo, com AFO e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, e convidamos, né, para que vocês possam assistir as outras disciplinas que também estão disponibilizadas aí no canal, e solicitamos, né, que vocês compartilhem, podem mandar as dúvidas de vocês, tá aí o nosso Facebook também para que vocês possam fazer algum contato, e desejar apenas bons estudos e até o nosso próximo encontro. Obrigado!